Volume 8. Capítulo 154. É mentira ou verdade? Início. Chiu. A voz rouca de Yui ressoou. Seus olhos estavam arregalados, suas mãos pequenas e esbeltas tremiam um pouco, como se expressassem a agitação dentro de seu coração. Essa era uma situação impossível, pois ela nem notou Hajime a chamando. Isso mostrava o quanto a vampira estava abalada. Dando uma olhada no sinergista e os outros que estavam chocados ao ver a condição de Yui, o rei demônio de olhos vermelhos e cabelos dourados sorriu muito gentilmente enquanto se dirigia à vampira mais uma vez com um nome desconhecido. Isso mesmo. Sou eu. Aletia. Parece que você está surpresa. Isso é compreensível. Mas esse seu olhar é adorável e nostálgico. Você não mudou nada, mesmo após 300 anos. Um rei demônio sorridente. Yui deu um passo para trás, talvez enfim percebendo que essa pessoa era mesmo seu tio. E então, quando ela estava prestes a dizer algo com seus lábios trêmulos, a apóstola Ata abriu a boca para se antecipar à vampira. Aruf-sama? Ata chamou o rei demônio com uma expressão que era como uma máscara, no entanto, sua entonação foi questionadora. A partir dessa indicação, era como se a atitude do rei dos demônios em relação a Yui fosse uma situação inesperada para ela. E não eram apenas as apóstolas, até Freire estava parecendo um pouco confuso. Ao ouvir esse chamado, o rei demônio sorriu um pouco e de repente ele levantou a mão e na direção de Ata e as outras, as apóstolas de Deus. No momento seguinte, a luz do poder mágico que lembrava o de Yui explodiu como uma granada de atordoamento. No mesmo instante, tudo foi afogado na luz. Aquela luz então foi absorvida de volta nas mãos do rei demônio como isso fosse uma reprodução visual. Depois disso, as figuras das apóstolas desmoronando como máquinas que tiveram sua eletricidade cortada puderam ser vistas. Além disso, como se fosse uma reflexão tardia, Freire e Eri também caíram. Kouki, que estava ao lado da garota, ficou pasmo com a situação repentina. Ele estava apenas olhando para a necromante, sem nem se mexer. Na frente de Yui e dos outros que ficaram estupefatos com o evento repentino, o rei demônio soltou um suspiro, ufu. Como se tivesse acabado de passar por uma situação muito estressante. Em seguida ele ergueu sua mão esticada sobre sua cabeça e estalou sua língua, invocando algum tipo de técnica. O que se refletiu no olho mágico de Hajime foi uma barreira dourada se espalhando em forma de domo. Contudo, seu objetivo parecia ter um efeito diferente em comparação com o de uma barreira normal. Essa é uma barreira para enganar a interceptação e vigilância. É algo para mostrar diferentes vozes e cenas que eu preparei. Com isso, as apóstolas fora deste lugar não perceberão o que está acontecendo aqui. O que você está planejando? Hajime apertou os olhos com esse discurso e conduta de uma pessoa que parecia hostil às apóstolas enquanto fazia essa pergunta. Hajime Nagumo-kun, não é? Sua vigilância é razoável. Por isso, deixe-me dizer isso com franqueza, sem rodeios. Eu sou o atual rei demônio do reino dos demônios, Garland e o primeiro-ministro do antigo reino dos vampiros, Avatar de Enlil Vesperitil Avatar e uma pessoa que se rebelou contra Deus. As palavras que foram ditas com majestade pelo rei demônio reverberaram dignamente no amplo auditório. Essas palavras carregavam um poder que fez as pessoas no local ouvi-las e pensarem que elas foram ditas com seriedade. Todos os membros, exceto Hajime, engoliram em seco a verdade chocante. Quem pensaria que o rei da raça dos demônios, que se opunha à raça humana, era um rebelde contra Deus? Tal coisa era impensável mesmo em seus sonhos. A reação deles era natural. Entre eles, Suzu, que conseguiu voltar aos seus sentidos, gritou e Eri. Enquanto tentava correr para ela, mas a garota foi parada pela mão de Kouki. Sua mão tocou a nuca da desmaiada necromante e ele sentiu o pulso dela, depois a sentiu enquanto sorria, dizendo que não havia nada com que se preocupar. Parecia que a necromante só perdeu a consciência. Olhando para Suzu dando um tapinha no peito com um suspiro aliviado, Jinleid fez um pedido de desculpas, desculpe por deixá-lo preocupada. Aliás, em relação às apóstolas, elas tiveram suas funções suspensas. Freire e outros tiveram suas funções corporais suspensas, em outras palavras, estavam em um estado de morte temporária.
Além disso, com o pedido de desculpas do Rei Demônio, entre todos os que se perderam com as palavras da sequência de eventos, o olhar de Hajime estava varrendo o ambiente e estava prestes a fazer uma pergunta a Jinleed sobre suas verdadeiras intenções. Mas, naquele momento, um grito de repente ressoou. Era uma voz que parecia desesperadamente tentar negar algo. Mentira, e não há como isso ser verdade. Jin Ojizama era um vampiro normal. Na verdade, ele era excepcionalmente forte, mas não era um verdadeiro ancestral como eu. Não há como aquele tio, aquele Jinleed ainda estar vivo. Aletia. Você está abalada, não está? Mesmo assim, e isso é natural. Embora fosse necessário, eu fiz algo horrível para você. Se essa pessoa aparecesse de repente diante de seus olhos, seria muito estranho se você não estivesse abalada. Não me chame de Aletia. Não finja que você é meu tio. Jinleed sorriu com pesar para Yui, que estava em um estado agitado que Hajime nunca tinha visto. Talvez ficando irritada, mesmo com essa atitude, Yui estendeu sua mão com uma intenção assassina fervilhante. Um tremendo poder mágico estava saindo de seu corpo. Embora ela tenha aceitado a possibilidade de uma diferença em sua memória dentro da caverna de gelo e neve, mesmo assim, o homem diante de seus olhos foi quem a trancou na profundidade da escuridão por longos 300 anos. Foi a pessoa que a traiu, aquele que lhe deu imensa confiança. Não havia como ela ser convencida com tanta facilidade. Sem falar de como aquela pessoa que deveria ter morrido apareceu de modo súbito diante de seus olhos, falando de forma íntima, afetuosa, com um olhar que não mudou após 300 anos. Seu coração batia como um mar atingido por um tufão. Seguindo um impulso que ela não entendia, Yui lançou um dragão de relâmpago. O nervosismo percorreu os outros membros na situação atual que se desenrolava. Entretanto, Jinleed continuou a sorrir. Com uma atitude que poderia até ser considerada como composta, mais uma vez, ele estalou os dedos. Naquele instante, ao longo da borda do altar onde o trono estava localizado, uma parede de luz se ergueu. O dragão de relâmpago que uivava enquanto se aproximava de Jinleed colidiu com essa barreira, mas não conseguiu destruí-la devido à sua força. Dentro do maciço relâmpago, o Rei Demônio falou com uma voz gentil do outro lado da barreira. Aletia Gaudia Vesperitil Avatar. A rainha mais bela e sábia da história, minha amada sobrinha. Eu com certeza sou seu tio. Eu me pergunto se você se lembra. Que eu era um poderoso usuário de monstros. O que você? Se é o seu eu atual, então você deve entender. Por que o eu daquela época era tão poderoso como um usuário de monstro? Uma magia da Era dos Deuses é a magia da metamorfose. Jinleed sorriu dizendo, boa resposta. Como no passado, quando ele acompanhava os estudos de Yui. Atacada pelo déjà vu, a expressão da vampira se distorceu. Exato. Para dizer mais, também obtive a magia de regeneração. Embora, infelizmente, meu talento nessa área seja fraco, é como jogar pérolas aos porcos. Em troca, posso me gabar de que sou muito talentoso na magia da metamorfose. Eu também trabalhei muito nisso. Como resultado, não apenas criando monstros, eu também fui capaz de realizar fortalecimento em meu próprio corpo. Foi assim que estendi minha vida até agora. Na verdade, Hajime sacou sua arma e atirou sem preocupação sob a proteção do dragão de relâmpago, mas entendendo que a barreira não podia ser quebrada com facilidade, ele colocou a mão no ombro de Yui. Com aquele dragão de relâmpago que tinha eficiência e taxa de convergência ruins comparadas com o habitual devido à sua mente desordenada, esse ataque era apenas um inútil desperdício de poder mágico. Yui de repente retornou aos seus sentidos pelo calor em seu ombro. Ela olhou uma vez para Jinleed com olhos perigosos e depois dispersou o dragão de relâmpago. Ela então recuperou a calma em alguns minutos antes de fazer sua pergunta, mesmo assim, não escondeu como seu tom se tornou mais áspero. Naquele dia, o demônio que usa o dragão branco, ele disse que você é um deus com o nome Aruvo. Ele disse que você liderou a raça dos demônios por algumas centenas de anos até agora. No mínimo,
Jinlead havia trabalhado como primeiro-ministro do Reino dos Vampiros, Avatar, por mais de 20 anos até Yui ser presa. A vampira apontou essa contradição com a declaração de Freyd sobre Jinlead. Mesmo assim, a compostura do Rei Demônio não desmoronou. Como se dissesse que o que Yui apontou era apenas algo natural, ele respondeu com calma. O que Freyd disse não está errado. Eu sou com certeza Aruv, ao mesmo tempo, também podemos dizer que Aruv não sou eu. O olhar de Yui ficou severo ao ouvir seu tio responder com algo que parecia filosofias em sobrescrito uma. Jinlead sorriu sem graça ao continuar suas palavras. A existência chamada Aruv era o deus vassalo do deus Eito durante a Era dos Deuses. Ele é um tipo de subordinado. A princípio, Aruv jurou lealdade ao deus Eito e se tornou suas mãos e pés, mas um dia ele teve uma dúvida. Está tudo bem continuar ignorando o ato desumano do deus Eito, ele pensou. Algumas centenas de anos, alguns milhares de anos se passaram enquanto ele mantinha a dúvida que cresceu e, em pouco tempo, ele passou a cultivar uma intenção de se rebelar. Jinlead andou ao redor do trono com sons de passos constantes. Por algum motivo, esse tom calmo ressoou muito bem, apesar do volume que não era alto. Mesmo assim, isso não fez ninguém sentir desconforto. Mas não havia como ele se igualar ao deus Eito, que é o deus principal. Portanto, Aruv elaborou um plano. Nesse plano, ele desceria à superfície como peão de Eito e intensificaria a guerra dos povos, e quando a situação entrasse no caos, ele assumiria o papel de rei demônio sob tal pretensão. Ele procuraria na Terra por qualquer método e força de batalha que pudesse se opor a Eito. Jinlead parou de falar por um momento e abriu e fechou a mão repetidas vezes. Ele estava fazendo aquele gesto como se quisesse verificar a sensação enquanto continuava. Porém, um Deus que não tem um corpo de carne, precisa de um como um hospedeiro para que ele possa agir na superfície. Aruv também procurou uma pessoa que pudesse se tornar seu hospedeiro onde sua alma pudesse residir. Originalmente, fazer a alma residir dentro do corpo de outra pessoa não é algo fácil, mesmo para um Deus, se a rejeição do dono do corpo for forte, porém, se ele mostrar sua existência como Deus, não haverá ninguém que o rejeite. Afinal, não é como se a pessoa desaparecesse, ao invés disso, seria até uma honra, não seria? Assim, Jinlead também foi escolhido por Aruv? Aruv estava louco de alegria, sabia? Se eu fosse apenas alguém com aptidão, ele só me diria que era um deus vassalo de Eito, mas eu sabia a verdade. Eu poderia me tornar um verdadeiro companheiro rebelde. Aruv me disse sua vontade de dentro do meu corpo enquanto lá fora eu estava sob a observação das apóstolas. Mesmo agora, Aruv está dentro de mim, me ajudando em várias questões. Duas almas em um corpo. Esse é o significado das minhas palavras de que sou Aruv e também não o sou. Jinlead fez uma pausa para verificar se a compreensão havia alcançado Yui e os outros enquanto colocava a mão no trono. Vendo isso, a vampira ficou com uma cara complicada enquanto perguntava. Desde quando? Aconteceu um pouco antes de você suceder o trono. Ao mesmo tempo, mesmo eu que era incapaz de fazer qualquer coisa, mesmo sabendo a verdade, entendi que havia algo que eu poderia fazer. Pensei nisso como minha missão. Missão. Sim, a missão de derrotar Deus. Embora fosse muito difícil fazer com que o deus Eito e suas apóstolas não captassem minhas verdadeiras intenções. Graças a isso, fui obrigado a fazer muitas coisas que não eram minha verdadeira intenção em inúmeras ocasiões. Jinlead sorriu perguntando se havia mais alguma coisa que ela queria perguntar, vendo aquele sorriso que despertou a lembrança do momento em que ele estava no papel de instrutor. O coração de Yui se agitou. A maneira como ele falava e sua atmosfera pareciam um tio de sua memória. Ela começou a pensar que, talvez, ele poderia mesmo estar vivo, como ele acabará de dizer. E então, se esse era o caso, havia algo que a vampira queria perguntar, não, algo que Yui tinha que ouvir a todo custo. Por que você traiu nossa nação? Por que eu fui a Prisio? Eu sinto muito. Eu não quero ouvir suas desculpas. A razão. Yui gritou com Jinlead, que estava se desculpando com uma expressão triste.
Hajime ao seu lado aumentou a força na mão que ele colocou no ombro dela para acalmá-la. Os outros membros também estavam dirigindo expressões sérias para Jinlead sem se intrometer nesse assunto que estava relacionado ao passado de Yui. A Aletia. Você era um prodígio, na medida em que nenhum outro poderia alcançá-la no campo da magia. Até eu, que era um usuário de uma magia da Era dos Deuses, não era páreo para você. Essa força era muito notória. Foi por isso que os olhos foram atraídos a você. Assim como Hajime Nagumo, que está ao seu lado. Irregular. Isso mesmo. Aletia, me pergunto se você se lembra? Naquela época, o alto escalão de Avatar já estava sendo tingido pela influência da fé do deus Eito. Isso incluía seus pais também. Você deve ter sentido um vislumbre disso. Eu me lembro. O tio e meu pai brigavam com frequência em relação à minha educação. O tio foi designado como meu instrutor. Foi por isso que fui criada sem realmente me preocupar com a fé. Jinlead assentiu com Azui. Isso foi porque eu sabia a verdade. Eu não tinha nenhum método para determinar se as palavras dos libertadores eram verdadeiras ou não, mas achei que era perigoso para você, que ainda era jovem, adquirir uma fé incondicional. Eu queria te proteger. Mas meu esforço para distanciar você da fé se tornou em vão. Um peão que não se move como desejado era um obstáculo. Algo desse tipo. O plano para assassinar você ficou completo. Sua imortalidade não é absoluta. Especialmente se o inimigo for um deus, isso é ainda mais verdadeiro, e mesmo depois que eu obtive as magias da Era dos Deuses, eu não tinha confiança para protegê-la dos desejos de Deus. Além disso, eu que tinha Aruv residindo dentro do meu corpo e despertei para minha missão, não queria perder você, que é um trunfo. Por isso, antes do assassinato, fingi sua morte e te escondi. Até o momento em que o sinal da rebelião pudesse ser transmitido. O tio dela não a traiu. Pelo contrário, ele estava tentando protegê-la. Mesmo que ele tivesse um sentimento em que a considerava uma força de batalha, suas palavras continham o sentimento de que ele não queria deixá-la morrer, o que combinava com uma parte da memória de Yui. Agora, a expressão de Yui parecia ansiosa, como se sua emoção incontrolável, que era demais para ela, tivesse perdido seu lugar, como se ela fosse uma criança perdida. Sua voz trêmula e impotente, que mostrava sentimentos instáveis, lançou a pergunta final. Os reféns. Se você é mesmo de Eledo Gizama, então, e se você diz que não me traiu, então por quê? Para essas palavras misturadas com críticas internas de Yui, que estava olhando para baixo, Jinlead sorriu sem graça enquanto murmurava sobre isso, e então ele estalou os dedos mais uma vez. No mesmo instante, o brilho que cobria as celas diminuiu e desapareceu em silêncio, a trava delas também se abriu. Os colegas de classe capturados, Miu e Remia encararam a porta destrancada com perplexidade. Eu pensei que se não fizesse isso, nem seria capaz de me encontrar com você. Além disso, eu também tinha o objetivo de protegê-los para quando chegasse a hora. Quero que você me perdoe pelas feridas causadas a eles. Quem foi buscá-los foram as apóstolas. Eu não conseguiria tratar os ferimentos na frente delas. Mas por precaução, eu as ordenei para que não matassem ninguém. Afinal, talvez eles possam se tornar aliados daqui para frente, junto com Aletia. Aliados? Parecia que, de acordo com Jinlead, esse foi o raciocínio usado. Talvez ela tivesse usado todos os argumentos que tinha, assim, Yui apenas repetia as palavras de seu tio com dúvida. Sua voz já não tinha ardor, além disso, seu coração furioso ficou ainda mais tempestuoso. Como ela recebeu uma grande quantidade de informações de uma só vez e como todas essas informações eram importantes e impossíveis de ignorar, ela foi incapaz de organizar seus sentimentos. Xie e as outras que estavam observando Yui não conseguiam esconder sua perplexidade sobre o que fazer. As pessoas presas dentro das gaiolas não conseguiram se mover ao sentirem a atmosfera do local. Dentro de tal atmosfera, Jinlead a observou com carinho, como se tivesse visto através do coração de Yui. Ele desceu do altar enquanto sorria.
O destino para onde ele estava andando com calma era a localização da vampira. Aletia. Eu quero que você acredite em mim. Eu amo você, agora e no passado. Quão impacientemente estive esperando este dia em que poderia vê-la de novo. Durante esses 300 anos, não houve um dia em que eu não pensei em você. Shio. Isso mesmo. Eu sou seu Jin Ojizama. Minha fofa Aletia. A hora chegou. Por favor, me empreste sua força, para terminar tudo. Emprestar, minha força? Vamos derrotar o Deus juntos. Assim como quando lutamos juntos contra o inimigo externo de nosso país. O Deus Eito já está preparado para acabar com esta era. Na verdade, eu planejava esconder você até o momento em que teríamos que lutar, mas, e isso foi um golpe de sorte. Você se tornou muito mais forte em comparação com o passado, e existem tantos usuários da magia da Era dos Deuses reunidos aqui. Com certeza podemos até alcançar o Deus Eito. Eu sou. As palavras de Jinleed chocaram Yui. O rei demônio estava abrindo os braços, como se fosse abraçar sua sobrinha, que estava assim. Essa postura ressuscitou uma lembrança de sua infância no fundo de sua mente mais uma vez. Quando a jovem Yui alcançava algum tipo de resultado em treinamento ou aula de magia, Jin Ojizama sorriria parecendo ainda mais feliz do que a garota que obteve a conquista, enquanto ele com certeza abriria os braços para recebê-la. E então, ele elogiava Yui, que pulava nele, dizendo, você trabalhou muito duro. Enquanto acariciava a cabeça da garota. O abraço de seu importante parente que estava vivo e que não a traiu. Ela o amava muito, como um pai, ainda mais do que seu pai de verdade. Os olhos de Yui tremeram. O sorriso de Jinleed foi se aprofundando cada vez mais, ele estava prestes a dizer algumas palavras para abraçar a vampira. Muito bem, vamos seguir juntos. Alé. No mesmo instante. Dopan. Um som seco e familiar reverberou. Ao mesmo tempo, o corpo de Jinleed se voltou para cima, e então ele caiu para trás. Ninguém foi capaz de entender o que havia acontecido, eles estavam olhando para o rei demônio, que estava caído, com as pupilas se transformando em pontos. Seu corpo nem se contorceu. A vasta sala de audiências estava tomada pelo silêncio. Em tal atmosfera, um som de clique que era como cão sobrescrito 2 de uma arma acionado, não, era exatamente o som de um cão de arma de fogo sendo acionado que quebrou o silêncio. As pessoas naquele lugar ficaram com os corpos trêmulos e olharam para a fonte do som todos juntos. A cena que eles já esperavam podia ser vista. Sendo mais específico, saia do caminho. Vou transformar esse cara em picadinho. Segurando Donner com fumaça branca subindo, enquanto declamava frases abusivas como um bandido, a figura de Hajime, que tinha veias pulsando na testa, estava lá. Volume 8. Capítulo 155, É mentira ou verdade? Fim. Saia do caminho. Vou transformar esse cara em picadinho. Pela voz de Hajime, qualquer um podia entender que ele estava muito descontente. Mas, ao mesmo tempo, o gatilho da arma foi puxado de novo e um rugido ecoou. 4 faixas de clarões vermelhos voaram, atravessando os 4 membros do caído de Jinleed. O corpo do rei demônio se contorceu algumas vezes. Hajime tirou uma bolhardeira da caixa do tesouro e atirou-a nele enquanto, ao mesmo tempo, pegava a orca e puxava o gatilho na direção das apóstolas caídas. Chu, 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 sons consecutivos de reverberação e várias faixas de algo voando deixaram rastros de fogo no ar. Após um instante, grandes explosões e ondas de choque foram criadas. O enxame de mísseis que exibia tamanho poder explodiu as apóstolas. Em vários pontos as mulheres se abriram como bonecas quebradas. Hajime guardou o Orkan dentro da caixa do tesouro e ainda apontou os canos de Donner e Selag contra Freyd e Eri, que entraram em um estado de falsa morte. Então, as pessoas no ambiente enfim voltaram aos seus sentidos. A primeira que soltou uma voz estranha foi Suzu. Uva! Enquanto soltava um grito desesperado com o pânico, ela pulou no braço de Hajime e ficou pendurada nele.
Se não fizesse isso, ela pensou que sua amiga seria transformada em pequenos pedaços. Seus olhos lacrimejantes que estavam olhando para Hajime imploravam com desespero: lembre-se da sua promessa. Em seguida, Shia gritou: pare de Zuu! Enquanto pulava no braço oposto que Suzu segurava. Hajime-san! O que você está fazendo? Esse é o tio de Yui-san, não é? Isso mesmo. A lógica é inexistente aqui. A cabeça dele está cheia de balas. Depressa, use a magia da regeneração. Kakaori, rápido ou super rápido ou... Não importa como eu olhe para esta cena, isso está no nível de morte instantânea, mas, se for você, talvez ele possa se recuperar. Nanagumo. Eu já pensava há algum tempo que algum dia você cometeria um crime como esse. Começando com Shia, Kaori e Shizuku também começaram a se revoltar. Ryutaro estava suando frio enquanto dizia algo rude. No começo, Tio estava com uma expressão estupefata, depois colocou a mão no queixo, como se estivesse pensando em algo. Em geral, nesse tipo de momento, seria Kouki quem se intrometeria, mas o herói já estava na frente de Eri. Parecia que ele entrou ali no momento em que Hajime apontou a arma. E então, Yui, cujo tio foi morto a tiros por seu amado bem na frente de seus olhos. Hajime? Seus olhos se arregalaram enquanto ela olhava para o sinergista ao seu lado, atordoada. Hajime olhou para Yui e então ele se separou de Shi e Suzu, que estavam agarradas em seus braços. Ele parou Kaori, que estava prestes a correr até a posição de Jienled para revivê-lo e curá-lo. E assim, com uma naturalidade realmente assustadora, ao ponto em que não havia tempo para alguém detê-lo, com rapidez, sem sequer olhar, ele atirou em Freyd usando Donner e jogou uma bolhardeira em Eri. Olhando para Freyd, cuja cabeça tinha um buraco, e Eri, cujo corpo estava todo enrolado, Suzu soltou um grito, e Ryutaro soltou um uá, com uma voz desconfortável. Como esperado, sem sequer olhar para os dois, a expressão do sinergista se distorceu com um olhar irritado. Mesmo assim, sem qualquer descuido, ele manteve a mira de suas armas em Jienled e nas apóstolas que ainda estavam desmaiadas quando ele abriu a boca. Pensei em ficar quieto até Yui pôr um fim nisso sozinha, mas não importava o que fosse dito, você está abalada demais e parecia que aceitaria essa besteira. Então, eu resolvi o assunto à força eu mesmo. Besteira? O que você quer dizer? Os olhos de Yui vagavam perplexos pelo fato chocante de que seu parente importante poderia ter sido morto a tiros por seu amado. Olhando para a vampira, o sinergista lamentou um pouco o fato de ele não perder tempo para matar seu alvo, já que no final, ela ficou abalada e ele teve que se explicar. Não importa como você olhe para isso, essa não era apenas uma explicação cheia de furos? Até Yui, se você estivesse um pouco mais calma, com certeza perceberia, mas, e bem, alguém com a mesma aparência que seu parente de repente faz uma aparição, então talvez não havia como evitar essa confusão. Dizendo isso, o que Hajime apontou foi que, embora houvesse a necessidade de esconder a existência de Yui, se Jienled estava vivo o tempo todo, ele poderia ter se encontrado com sua sobrinha. Se ela era sua sobrinha amada, não havia como ele abandonar Yui sozinha por 300 anos na escuridão. Além disso, o método realizado para prender a vampira, não importava como você pensasse nele, era óbvio que isso foi feito levando em consideração as consequências da morte do responsável pelo aprisionamento. Assim, mesmo que o aprisionador não estivesse mais no local, a presença de Yui não poderia ser detectada. Aliás, com a morte do responsável, o segredo nunca seria revelado. Tal intenção estava óbvia no método usado para prender Yui. Se, na verdade, esse foi um método adotado por uma pessoa que ainda estava viva, não havia afeto que pudesse ser sentido a partir desse fato. Além disso, se Jienled deu uma desculpa de que estava reunindo forças de batalha, não fazia sentido que a história dos Libertadores fosse um segredo guardado a 7 chaves. Mesmo que o próprio Aruv não soubesse, Jienled deveria ter um conhecimento muito profundo sobre a caverna de gelo e neve e o grande calabouço Orcus. Se a história dos Libertadores era mesmo conhecida, não era natural que não houvesse outros usuários das magias da Era dos Deuses além de Freyd.
Em outras palavras, não importava como eles analisassem a situação, não havia realmente nenhum sinal do rei demônio reunindo forças para uma futura batalha. Havia partes dos fragmentos da memória de Yui e da velha história de seu tio que eram consistentes entre si, assim, à primeira vista, parecia mesmo que essa pessoa era o próprio Jinleer. No entanto, Hajime e companhia haviam enfrentado existências que pareciam possuir suas memórias antes de chegarem onde estavam, portanto, apenas ter a memória não era uma prova de que ele era a pessoa real. Contudo, mesmo que esse rei demônio não fosse o próprio Jinleer, parecia que ele já havia herdado sua memória. Porém, por 300 anos, ele não foi ao abismo para prender Yui, que era uma existência com uma força que atraía os olhos de Deus, isso era algo questionável. Por causa disso, Hajime não fez nenhuma intrusão esperando até que a vampira chegasse ao entendimento ela mesma. Em vez disso, ele considerou outros pontos, como se as palavras do rei demônio eram verdadeiras ou se essa pessoa era mesmo Jinleer, o verdadeiro tio de Yui. Ele estava concentrando todas as suas atenções em busca de provas definitivas. A maneira como Hajime procurava provas era usar seu olho mágico para confirmar se a alma de Jinleer residia dentro dessa carne. Usando a magia de sublimação, ele foi capaz de infundir ainda mais habilidade no olho, e fazendo uso da magia da alma, Hajime inseriu no item a adição de uma habilidade que poderia enxergar a alma do oponente. O resultado, o olho mágico do sinergista não viu nada além de uma alma suja. Era como se a alma fosse uma aranha que espalhou sua teia enquanto invadia a carne. Em geral, uma alma deveria estar em um estado harmonioso, como se estivesse se misturando, brilhando no centro do corpo. Por esse motivo, Hajime estava convencido de que, deixando de lado o corpo, não havia como o próprio Jinleer estar ali dentro. Esperando pelo momento em que o impostor saiu do alcance do poderoso artefato de barreira no altar, o garoto iniciou um ataque preventivo contra o desconhecido que fingia ser o importante tio de Yui. Além disso, o interior dessa pessoa era falso, a história do impostor sobre selar as apóstolas não tinha credibilidade, então ele também preparou um ataque preventivo contra elas. É claro que essa era uma história em que Deus estava envolvido, então a chance de a alma de Jinleer estar selada em algum lugar não era zero. Mas, mesmo nesse caso, Hajime poderia apenas procurar a memória dessa pessoa que assumiu o nome do tio de Yui e verificar a existência dessa possibilidade. Até danos à carne poderiam ser tratados com facilidade usando magia de regeneração. Em outras palavras, ele poderia procurar a verdade sobre o que essa pessoa disse depois de espancá-la. Ouvir o sinergista explicando os assuntos mencionados em um breve resumo deixou todos os outros pasmos. A cabeça deles não funcionava tão longe do desenvolvimento que era como uma onda furiosa, mas agora que Hajime disse tudo isso, contradições e questões que não pareciam naturais, além do que o rapaz apontou, apareceram aos montes. Era como se, ao usar fatos que eram muito impactantes, como o assunto sobre o parente de Yui, o rei dos demônios, os rebeldes contra Deus, essa pessoa se concentrou apenas em conquistar temporariamente a vampira e nada mais importava. Hajime estava falando sobre sua conclusão para todos os membros que estavam começando a mostrar rostos de compreensão enquanto observavam o ambiente em alerta. E assim, não há razão para acreditarmos nas palavras desse asterisco 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 asterisco, nem mesmo em uma palavra. E, acima de tudo... E então, Hajime interrompeu sua fala por um momento antes de continuar com as palavras, o verdadeiro motivo que tinham o deixado irritado. Que diabos foi isso de minha fofa Letia, hein? Asterisco 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 asterisco. Esta garota é minha fofa Yui. Além disso, a Letia, como você ousa continuar chamando-a assim, seu filho da asterisco 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 asterisco? Dizendo, vamos seguir juntos, tentando abraçá-la na confusão. Quem é que te deu permissão? Você acha que eu vou deixar você levá-la quando quiser? Vou arrancar todos os seus membros e enterrá-lo em uma fossa, maldito. Então era apenas ciúme, Então era apenas ciúme, Então era apenas ciúme, Jizu. Em suma, as coisas eram assim. 90% disso era ciúme. Enquanto exibia sua arma com veias pulsando na testa, a fala e a atitude de Hajime que encarava enquanto jorrava abusos contra o corpo eram exemplos perfeitos de um delinquente.
Se isso fosse uma reunião com o verdadeiro tio de Yui, até o sinergista com certeza arrumaria suas roupas e postura antes de cumprimentá-lo de forma séria com um prazer em conhecê-lo. Eu sou o amado dela, Hajime. Eu vim hoje para buscar sua sobrinha. Qualquer objeção não será reconhecida. Mas mesmo sendo obviamente um impostor, ele abalou Yui por completo. Além disso, ele a chamou com um nome antigo enquanto agia com muita familiaridade e, no final, tentou até abraçá-la. Na mente de Hajime, Yui sendo abraçada por outro homem, deixando de lado que o interior era o de um estranho, provavelmente, bem na frente dos olhos dele, e isso era algo que seria pago com 10.000 mortes. Olhando para o sinergista que demonstrava um amor tão perigoso em certo sentido, o coração da vampira ficava cada vez mais abalado desde que entraram na sala de audiências, se acalmou em um instante. Como se para mostrar que seus olhos errantes também se fixaram em um lugar, ela estava olhando com sinceridade, como se não pudesse ver nada além de Hajime agora. Suas bochechas foram aos poucos coloridas com uma cor sonhadora de rosa, seus olhos secos como o deserto começaram a umedecer um pouco. Hajime está com ciúmes. Com ciúmes de mim, NN. Estou feliz. Dentro de seu coração de mulher, Yui estava lisonjeada com a condição de Hajime, que estava expondo seu ciúme. Mesmo assim, ela também estava se repreendendo. Embora houvesse tantas coisas chocantes acontecendo, ela ainda havia exposto uma cena tão desagradável. Para não falar de como ela estava aceitando alguém enquanto não estava claro se era mesmo seu tio ou não. Ela acreditou na história não natural que lhe foi contada sem duvidar. Não apenas isso, ela também aceitaria o convite para lutar contra um deus, apesar de ter sido uma decisão absurda onde esqueceu de sua promessa com um sinergista. De fato, sua memória de Jinlead era difícil de esquecer, essa lembrança de traição era traumática para ela. Mas agora, havia muitas lembranças felizes enchendo seu peito que superavam todas essas lembranças. Foi apenas um curto período de alguns meses, mas a densidade dessas lembranças ultrapassava com facilidade os meses e anos que ela passou em sua pátria. Era algo na medida em que, mesmo que essa pessoa fosse seu tio, era impossível que ela aceitasse sua mão. Enquanto conversava com esse impostor que usava a pele de Jinlead, com o calor da mão de Hajime, que foi colocada em seu ombro para apoiá-la, ela deveria estar mais consciente disso. Silenciosamente, Yui esfregou a testa no braço de Hajime enquanto falava com uma voz doce e suave. Hajime, eu te mostrei meu lado feio. Eu sinto muito. Já estou bem agora. Não há necessidade de se desculpar. Afinal, eu sei muito bem quão profundas são as raízes dentro de você criadas pelo que aconteceu antes de Yui ser presa no abismo. Hajime. Eu amo você. Eu te amo tanto. Assim como a promessa de proteger um ao outro, nessa época em que o maior demônio de Yui estava em seu caminho, Hajime a apoiava como um porto seguro. Para esse sinergista, a vampira derramou seu sentimento junto com um suspiro febril. Mas, naquele momento, clap, clap, sons de aplausos ressoaram. Oh, puxa, é sério, eu pensei que, mesmo que existisse alguma falta de naturalidade, se fosse alguém com a mesma aparência de um parente da amada que você está paparicando, você fosse vacilar um pouco. Quem pensaria que você atacaria de repente por esse motivo? Parece que eu interpretei mal o quão diminuto um humano pode ser. Diferente de agora, não apenas não havia calor que pudesse ser sentido, mas desdém e desprezo enchiam a voz que dizia essas coisas. Ao dizer isso, Jinlead, apesar de sua cabeça e 4 membros terem sido perfurados por balas envoltos na bolhardeira que o prendia em várias camadas, estava de pé. As roupas do rei demônio que envolviam aquele corpo não estavam desarrumadas, chegava ao ponto em que deixaria alguém em dúvida se ele havia mesmo levado um tiro. Se não houvesse destroços da bolhardeira sob seus pés, todos se perguntariam se não estariam sonhando acordados. Embora eu quase tenha conseguido fazer com que a mente dela se inclinasse para o meu lado depois de tanto trabalho. Agora temos que seguir para o plano B. Assim, não posso escapar da humilhação em relação àquela pessoa honrada. Você não é meu tio. HMPH, eu realmente sou seu tio. No entanto, talvez eu deva dizer que essa é a carne que pertencia a seu tio. Você está dizendo que usurpou esse corpo?
Yui criou uma chama azul na mão direita enquanto questionava o impostor. Com essa cena, a boca de Jinleid se abriu em um sorriso. Você tem mesmo uma péssima audição. Gostaria que você chamasse isso de reciclagem eficaz. Este deus vassalo de Ito-sama, Aruv, usou este corpo mesmo após a morte do proprietário. Essa pessoa escolheu você, sabia? Quão honrado e profundamente comovido esse corpo está, você não concorda? Que pena, mesmo assim, este homem, antes de morrer, apagou a lembrança de quando a escondeu e também a memória da magia da Era dos Deuses, para que eu só pudesse usar sua carne. Que homem inútil! Se soubesse que você ainda estava viva, teria arrancado essa informação desse homem, por todos os meios necessários. Você matou o meu tio? Fufu, me pergunto se fiz isso. Responda. A intenção assassina surgiu dentro de Yui. Seus olhos vermelhos brilhavam com ardor, a chama azul celeste em sua mão aumentou em brilho. Aquela chama azul era a chama da punição divina. Era algo brutal que poderia queimar até não sobrar nada apenas da alma selecionada. Essa ameaça deve ter sido percebida pela própria alma do alvo. Mas, Jinleid não, o deus maligno vestindo sua pele, estava apenas mostrando um sorriso arrogante como se não estivesse se sentindo ameaçado. Ou, está mesmo tudo fazer isso? Talvez minhas palavras de agora foram apenas mentiras, e na verdade, Jinleid ainda está vivo. O que você me diz? E se ele estiver escondido no fundo deste corpo? A respiração de Yui parou de forma involuntária. Com certeza, mesmo enquanto encarava, ela estava prestes a lançar a chama, mas agora se questionava se estava apenas sendo enganada. Mas, as próximas palavras pararam sua mão por completo. Cucu, você está com uma cara maravilhosa. Em consideração a essa expressão engraçada, deixe-me te contar uma coisa. São as palavras de Jinleid pouco antes de morrer. Suas últimas palavras que foram endereçadas a você. As palavras do tio. Hajime apontou o cano da arma para Aruv como uma ameaça, para que ele não se empolgasse dizendo palavras para atormentar Yui, mas, assim como a vampira deteve sua própria mão, o movimento do sinergista também parou. No entanto, mais tarde, Hajime lamentaria essa escolha. Ele estava pensando apenas em Yui. Por isso sua reação ao inimigo foi lenta. Mesmo que isso não correspondesse ao desejo de sua amada, ele deveria ter decidido que não havia necessidade de ouvir o que o inimigo estava dizendo. Aruv mostrou um sorriso repugnante enquanto exibia um ar de grandiosidade, então ele abriu a boca. Sabe, Jinleid sussurrou seu nome enquanto dizia isso. Tomara que você morra com muito sofrimento. A flecha de palavras perfurou o peito de Yui. Mesmo sem nenhuma mágica ou qualquer coisa que perturbasse a mente, ela não pôde deixar de sentir uma forte dor. Nesse momento, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Uoh! Atrás de Hajime e das outras que confrontavam Aruv, Kouki, que estava ao lado de Eri, rugiu enquanto atacava o sinergista. Luz prateada se derramava do alto. A bela luz quadrada que penetrava pelo teto caiu diretamente na direção de Yui. Consciência degenerada. Da outra direção do corpo da Eri caída, a magia negra da necromante foi disparada em direção a Yui, que era atacada por aquela luz. Olhando para aquela direção, de um espaço onde não havia nada, uma Eri ilesa, que parecia igual à garota caída, saiu como se estivesse surgindo do ar. E então, uma bola bruxuleante de escuridão apareceu avançando bem diante dos olhos da vampira. Tremor do céu. Assim como Eri, Freyd apareceu de um espaço rasgado que estava em um local diferente de seu corpo pulverizado. Ele já havia terminado seu encantamento e disparou uma magia espacial explosiva na direção de Miu e Remia. Esta é minha vingança. Irregular. Ao mesmo tempo, com o estalar dos dedos de Aruv, uma bala mágica gigantesca voou contra Hajime. Exterminar. De um ponto vazio, onde não havia nada ondulando, várias dezenas de apóstolos apareceram e foram atacar Hajime e seu grupo ao mesmo tempo. Foi um ataque surpresa simultâneo perfeito, onde todos deveriam estar esperando por esse momento. Os restos de Freyd, que teve a cabeça perfurada, e Eri, cujo corpo estava preso,
desintegraram-se com um farfalhar em átomos, como se quisessem dizer que o papel deles tinha acabado. Parecia que naquele instante em que o campo de visão deles foi tomado pela luz, Eri e Freyd foram substituídos por algum tipo de artefato. Era algo anormal para ser capaz de enganar até o olho mágico de Hajime. Mesmo que o sinergista tenha feito uma expressão amarga por ser enganado dessa forma, ele logo ativou a velocidade da luz e estendeu um instante em várias dezenas de segundos. Dentro do mundo cinzento, onde o fluxo do tempo diminuiu, o grande número de ataques se aproximava lentamente. Ele podia ouvir a espada sagrada rugindo atrás dele. O pilar de luz caía em cima de Yui e em sua frente a esfera negra tremulante vinha com uma pulsação sinistra. Da frente, balas mágicas cinzentas se aproximavam enquanto traçavam uma espiral. Ondas de choque invisíveis corriam em direção de Miu e Remia, e as apóstolas estavam atacando Aiko e os outros alunos com suas grandes espadas levantadas. Se ele os ignorasse, o único futuro os aguardando seria a palavra tragédia. No entanto, com Hajime sozinho, não haveria mãos suficientes. O sinergista rangeu os dentes, mas, de repente, um olhar o esfaqueou pelo lado, e quando ele olhou, movendo apenas os olhos, a figura de Yui o encarando estava ali. Só com isso Hajime percebeu o pensamento da vampira. Sendo mais específico, a vontade da garota lhe dizia, proteja Miu e Remia. Aquele pilar de luz, o fenômeno mais anormal nessa situação atual, estava mirando Yui. Além disso, até mesmo a atuação de Aruva, e, como ele mesmo disse, os ataques surpresa simultâneos que eram um plano B, fizeram Hajime sentir que tudo isso era algum tipo de plano com a vampira como alvo, fazendo com que ele sentisse uma leve resistência mental ao deixar o lado de sua amada. Mesmo assim, o olhar que ela dirigiu a ele era prova de sua confiança em seu amado. Então, não havia como ele trair isso. Portanto, ele se decidiu. Neste momento, em menos de um segundo. Gogan! Um som terrível de ondas de choque ressoou enquanto Hajime disparava a espingarda do cotovelo de seu braço artificial. Kouki, que se aproximava por trás, foi contra-atacado por incontáveis pedras e ondas de choque saiu voando para trás. Sem parar, Hajime aproveitou o impulso do recuo do tiro e pulverizou o chão com seu avanço, sua figura ficou borrada. Ele disparou com velocidade suficiente para deixar imagens persistentes enquanto evitava a bala mágica que se aproximava, sua figura então apareceu na frente de Miu e Remia. Talvez do ponto de vista de Miu e Remia, o sinergista parecia ter se teletransportado em um instante. A onda de choque da explosão espacial que se aproximara até menos de 1 metro foi bloqueada pelo grande escudo que Hajime retirou enquanto estava em movimento. O grande escudo aprimorado reagiu à onda de choque, liberando sua própria onda como uma armadura reativa explosiva. Com isso, embora rachaduras aparecessem na superfície do escudo, ele conseguiu se defender com perfeição contra a onda de choque do tremor do céu. Como compensação por Hajime priorizar Miu e Remia, a bala mágica que Aruv disparou atacou Shia e as outras que estavam nos arredores do sinergista. Além disso, pouco antes da bala acertar, como se estivesse evitando Yui, ela se rompeu e se espalhou pelo ambiente, fazendo todas ficarem sem lugar para escapar. Desembainhar celestial. A velocidade de reação da Veloz Shizuku mudou o alvo da bala mágica à força para si mesma antes que ela atingisse todos os outros companheiros. Como resultado, o corpo de Shizuku, que recebeu toda a bala mágica do Rei Demônio, embora não tenha sido um ataque direto, porque ela atraiu a bala usando sua katana negra, recebeu um impacto ultrajante e foi lançado para longe. Eu não permitirei. Ignorando tudo isso, Shia usou o modo de bombardeio de Druken para mirar no espaço entre as apóstolas e Aiko e seus estudantes. Ela apertou o gatilho na mesma hora. A bala explosiva disparada atravessou o chão na frente de Aiko e os outros, espalhando ondas de choque junto com a ondulação azul clara. Kiaah! Uá! O objetivo de Shia era ganhar tempo. Ela não achava que poderia deter várias apóstolas ao mesmo tempo, então ela explodiu o grupo de Aiko e as apóstolas para tentar distanciar os dois lados. Sua intenção teve sucesso. Aiko e os alunos mal conseguiram escapar das grandes espadas das apóstolas, mesmo quando foram atingidos pelo impacto. Shia e Kaori, que voltaram a si, estavam prestes a ir em direção às apóstolas que se reuniram. Ao mesmo tempo,
Tio esticou as duas mãos como se dissesse que não deixaria que elas fizessem o que queriam mais do que isso. Ela estava prestes a liberar seu ataque de sopro. Seu alvo era o rei dos demônios e o Freyr, que estava ileso e que apareceu do espaço distorcido, assim como as apóstolas. Porém, a única que realmente conseguiu agir foi Xia. Kouki-kun. Kouki, que supostamente foi atirado para longe por Hajime, voltou sem ser percebido e golpeou Kaori. Consciência degenerada. E Tio ficou atordoada por um breve momento ao mesmo tempo em que Eri terminou seu encantamento. Em direção a Tio, que expôs uma abertura gritante mesmo que por apenas alguns momentos, um chute alto, que era impensável para uma amadora como Eri, fez com que a Ryujin fosse lançada para longe como Shizuku. Quanto a Kaori, ela bloqueou o ataque da espada sagrada com sua espada grande enquanto a travava com uma expressão incrédula. Tudo isso acontecendo até agora se passou em apenas um momento. Assim, Hajime apontou os canos de Donner e Selag para Aruvi Freyr e estava prestes a puxar os gatilhos. Xia confrontava as apóstolas com suas costas cobrindo Aiko e os estudantes. Tio e Shizuku estavam se levantando enquanto enfrentavam a dor. Kaori estava abrindo a boca para buscar uma explicação de Kouki. Ryutaro e Suzu enfim voltaram aos seus sentidos, e nesse momento, um pequeno sussurro ecoou, a figura de Yui foi engolida pelo pilar de luz.